Olá! Hoje, na primeira parte do nosso estudo, nós vamos abordar o primeiro capítulo dos versículos 1 a 4, a introdução da primeira carta de João. O apóstolo João vai começar essa carta exaltando o nome de Jesus Cristo. Ele e os demais apóstolos, segundo está escrito, ouviram a Jesus Cristo, viram a Jesus com seus próprios olhos, o contemplaram e o apalparam com as suas próprias mãos. E a partir dessa experiência que eles tiveram com Jesus, eles têm a autoridade para afirmar que Ele é o Verbo ou a palavra da vida, que Ele é a vida eterna, que Ele era desde o princípio e que Ele estava com o Pai e se manifestou ou se revelou ao mundo. Esses versículos, irmãos, eles podem facilmente ser comparados com o que o próprio João escreveu no início do seu evangelho. Preste bem atenção. No princípio era aquele que era o Verbo ou a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, João vai repetir com outras palavras aquilo que ele já tinha escrito no seu evangelho. Mas o que o João e os apóstolos fizeram a partir dessa experiência que eles tiveram com Jesus? Ele responde: nós proclamamos, nós testemunhamos, nós anunciamos. Ou seja, irmãos, eles foram obedientes à grande comissão de Jesus. Vão e façam discípulos em todas as nações. Vão e preguem o evangelho. E por que eles fizeram isso? Qual a finalidade deles? Em primeiro lugar, para que todos conheçam a Deus Pai e tenham comunhão, um relacionamento íntimo com Ele pela intermediação de Jesus Cristo. E a partir dessa comunhão, eles também tenham comunhão com todos os irmãos na fé. Glória a Deus por isso. Em segundo lugar, porque eles proclamaram o Evangelho? Para que a alegria da igreja fosse completa ou fosse plena. Ouça o que o próprio Jesus disse lá em João 15:11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, aqui está nesses versículos o princípio do discipulado cristão. João e os outros apóstolos não poderiam segurar, prender as verdades só para eles. Então eles são impelidos pelo Espírito Santo para transmitir tudo o que eles testemunharam pessoalmente, para que os outros também sejam abençoados. Foi mais ou menos isso que João e Pedro disseram aos membros do Sinédrio quando foram detidos. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4, versículo 20. Eu deixo aqui uma reflexão para você pensar. Você já teve uma experiência íntima e pessoal com Jesus Cristo? Você tem tido comunhão com Deus e com a igreja, com os irmãos? Você tem sentido a alegria plena que Jesus nos concede? Se você respondeu sim a essas perguntas, eu quero fazer mais uma. Você tem dado um bom testemunho do Evangelho? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.